2 Reis, capítulo 3. Eu quero dizer para você a diferença de uma pessoa que obedece para uma pessoa que não obedece. Preste atenção. O reino de Israel foi dividido em dois, o norte e o sul. Tinha Israel e Judá. Amém? Então tinha Israel e Judá. Havia dois reis. Havia o rei de Israel e havia o rei de Judá. Havia o rei da onde? De Israel e de Judá. O que aconteceu? O povo, o rei de Israel, tinha um inimigo chamado Moabe, ou os Moabitas. Então, eles dominaram esses inimigos e fez com que esses inimigos pagassem impostos para eles, né? Antigamente era assim. Para quê? Para que então Israel não entrasse e em guerra eles pagavam o imposto. Eles pagavam 100 mil, está lá, versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador e pagava um tributo ao rei de 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com sua lã. Quer dizer, no ano, pegava 100 mil cordeiros e dava para Israel, e 100 mil lãs de carneiro e dava para Israel. O que aconteceu? Morreu o rei de Israel e o filho dele ficou no lugar dele. Aí o rei de Moabe disse assim: vamos aproveitar que o rei morreu e não vamos pagar o imposto mais. Não vamos pagar mais. E decidiu não pagar. Ele ia se preparar para a guerra. O que aconteceu? O rei de Israel disse assim, versículo 6: por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em Israel. Ou seja, o rei de Israel saiu para guerrear com os moabitas, por conta dele. Eu vou. Ele se rebelou contra mim, então eu vou lá. Vou mostrar para ele quem manda. Vou tirar isso a limpo. Ou ele paga, ou a coisa vai ficar feia para o lado dele. Ele sendo um rei, naquela época, os reis, principalmente do povo de Deus, deveriam consultar Deus. Ele consultou? Não. Ele disse, eu vou, e ele foi. No versículo 7 diz assim: e foi e mandou dizer a Josafá, que era o rei de onde? De Judá. Então o norte e o sul. Os dois eram amigos. Apesar de serem reinados diferentes, mas todos eles eram judeus, todos eles filhos de Abraão, eram amigos, só que era dividido. Então ele disse assim: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo em guerra contra os Moabitas? Quer dizer, além dele ir fazer as coisas da cabeça dele, ainda assim ele estava insinuando que o outro o seguisse, o outro rei. E o rei de Judá disse assim: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os teus cavalos, os meus cavalos como os teus cavalos. Quer dizer, nós vamos misturar o exército e nós vamos tirar essa história limpa, vamos quebrar o pau. Nós vamos resolver essa parada aí. Nós vamos porque nós somos fortes. Nós temos condições para isso. Consultaram a Deus? Decidiram sozinhos. É igual um amigo quando passa na casa de outro para incentivar ele
aí num lugar que não é da conta dele. O rei de Judá tinha alguma coisa a ver com o rei de Israel? Era ele que recebia os carneirinhos? Recebia a lã? Tinha alguma coisa a ver? Não. Mas mesmo assim ele foi. É assim que às vezes acontece com a gente. A gente entra em cada enrascada. Sim ou não? Quem já entrou em enrascada por causa de amigo? Levanta uma vez a mão só para não ficar feio. Não é assim? Está lá. E ele disse assim: vou subir e nós vamos lá, nós vamos arrebentar com tudo. Versículo 8. E ele disse: por que caminho nós vamos? Quer dizer, um estava mais perdido que o outro, né? Porque nem sabia para onde. Não é assim que acontece? Principalmente quando a gente é jovem, né? Tem uns jovens aí. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos. Para onde nós vai? Não sei. Mas nós vamos sair. Não é assim? Vamos dar um rolê. É assim ou não é? Sim ou não? É assim. E muitos problemas que acontecem na vida é assim também. Nós somos levados e nos damos de perdido. E ele disse: vamos pelo caminho do deserto de Edom. Só que lá no deserto de Edom tinha um tontão, que era o rei de Edom. Pagou de gaiato. Chegou os dois com a tropa e falou assim: ô filho, assim, 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 fizeram mal para o reizinho aqui, pagava direitinho, está pagando. Nós vamos lá pegar ele. Vamos lá pegar ele com nós. O pau vai comer, o bicho vai ficar feio. Vamos. Aí o outro que também, né, é mais perdido ainda, disse assim, versículo 9: e partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei, os três patetas, e andaram rodeando uma marcha de quantos dias? 7. E o que aconteceu depois de 7 dias? Lê lá. O que aconteceu? Os burros não levaram água suficiente. Os idiotas que estavam indo para a guerra foram passar num deserto e não levaram água. É aquela situação que acontece assim, que você entra numa situação e você pensa que o dinheiro vai dar. Você pensa que vai dar tudo certo, que você vai falar aquilo e não vai dar zica. Vai todo mundo aceitar o que você vai falar, mas chega na hora, dá pau. Aí briga e não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque falta direção. E eles buscaram direção? Não. Saiu os 3 tontos, cada um com o seu exército, e eram milhares de milhares, marchando pelo deserto, sem fazer conta da água. Os burros, cabeça de bagre. E é o que acontece com as pessoas que não têm direção de Deus. Alguém buscou a Deus? Nem o rei de Israel, nem o rei de Judá e nem o rei de Edom. Entraram de gaiato. Queriam fazer uma guerra, porque o cara não pagou imposto, mas não consultaram a Deus, não perguntaram a Deus. E é assim muita gente. As pessoas, elas querem mudar de serviço, querem fazer algo na igreja, querem se aprofundar em alguma coisa, mas elas não buscam direção de Deus. Elas acham que está tudo certo. E aí acontece o quê? Quem está dormindo, diga amém. Quem quer receber aquela oração do velório? Ninguém, né? Ela acha que está tudo certo. Nós achamos que as coisas estão dentro daquilo que nós imaginamos. Só que chega na hora H, falta. Quem está entendendo? Falta o essencial. O que é a água, gente? O que simboliza a água? Vida. O que mais que simboliza a água? A palavra de Deus. O que não pode faltar na tua vida? A palavra
de Deus. Pode faltar tudo na sua vida, mas não pode faltar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai colocar fé no teu coração. Você tem um estudo aí que o ser humano pode ficar quanto tempo sem comer? Quem sabe? 3 meses. E sem água, quanto tempo pode ficar sem beber água? 1 dia. Não é assim? É assim? Quem já ficou 1 dia sem tomar água? Dá pedra no rim. Olha só. O que acontece? Nós precisamos receber da palavra. Olha para mim, por gentileza. Diga assim: eu preciso, aonde eu estiver, a luta que eu travar, o caminho que eu fazer, eu preciso da palavra. Quem está entendendo? Amém? Vire para o seu irmão e pergunte: você entendeu? Por quê? Porque mesmo que você tome uma decisão errada, mesmo que você vá por um caminho errado, Deus vai te colocar de novo no caminho certo. Porque diz assim o salmista: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você procura a palavra, se alimenta da palavra, por isso que nós vamos fazer esse jejum, para você ler a palavra. Então, a palavra, ela é água, ela vai te fazer forte, para você vencer os problemas, vencer as dificuldades. Por que as pessoas, qual é a diferença da pessoa que permanece e da pessoa que perece? É porque falta água, falta a palavra, porque quando a pessoa tem a palavra, vem o desânimo, e aí ele tem a palavra diz o quê? Tende bom ânimo, amém? Vem os problemas, você se vê derrotado, mas a palavra diz o quê? Que nós somos mais que vencedores. Mas se você não tem a palavra, você aceita o desânimo, você aceita a derrota, você aceita tudo na sua vida. Quem está entendendo? E aí não muda. Você envelhece e as coisas não mudam. Mas quando você tem a palavra, as coisas mudam pela sua fé. Quem está entendendo? Então vamos lá. Acabou a água, bicho ficou feio. Então disse o rei de Israel. Quem era o rei de Israel? O que inventou toda a história. Deus mandou a gente aqui. Versículo 10. Olha lá. Deus mandou a estes 3, o quê? Patetas, para entregá-los na mão do... Quem que inventou a história, irmão? Quem que inventou a história de sair para o deserto, para guerrear com o outro lá? Quem inventou? Quem que inventou, gente? O rei? E depois ele passou lá e convenceu quem? O rei de Judá. E depois ele passou aonde? Em Edom, e convenceu o rei. Aí ele pega e fala: Deus ferrou com a gente. Hã? Porque o problema da pessoa que é religiosa, mas não tem a fé na palavra, é essa. Ela põe a culpa em quem? Deus quis assim que eu tivesse esse câncer na cabeça. Deus quis assim que eu batesse de frente com uma Scania. Deus quis assim que o meu filho não sei o quê. Deus quis assim com o meu casamento não sei o quê. Deus que quis, porque a minha vida está na mão de Deus. É Deus que quer. Quer dizer, a pessoa está fazendo exatamente como o rei de Israel. Ele procurou a ajuda de Deus? Ele procurou a palavra de Deus? Não, ele fez pela sua própria cabeça. Ele fez pela sua própria cabeça. Só que depois, quando a coisa deu errado, ele pôs na culpa em quem? Na igreja, no pastor, no culto. Sim ou não? Não vou naquela igreja não está virando nada. Hã? Não é assim? Se você vem aqui para ver alguma coisa, não venha. Não venha. Venha se você crer que vai virar alguma coisa. Mas para você ver, não venha.
O dia que chegaram para Jesus e falaram assim, então você é filho de Deus mesmo? Eu estava lá, eu vi os pães lá, que multiplicou tal, agora mostra um milagre, que a gente vai crer. Aí Jesus falou o que para eles? Tem milagre nenhum não. Tem milagre nenhum não. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, eu vou ficar 3 dias na terra, é esse aí que você vai ver. Não tem milagre. Se você desafiar a Deus para provar que Ele é Deus, não vira nada. Mas se você então reivindicar a palavra na sua vida, é diferente. Está escrito, Deus, então cumpra. É uma coisa. Agora, você tirar a prova é outra. É outra. Nós não somos nada diante de Deus. Quem está entendendo? Então ele pôs a culpa. Aí veio o rei de Judá e disse assim, versículo 11: não há aqui algum profeta de Deus para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Quer dizer, saiu todo mundo para a guerra. Lembraram de levar o homem de Deus? Não, mas mesmo assim, Deus tinha enviado o seu representante ali. Por quê? Você vai entender o porquê. Olha só. Por que que Eliseu estava lá? Eliseu era o profeta. Eu já vou terminar. Daqui 1h30 eu termino. Segura aí. Mas Eliseu disse ao rei de Israel. Eliseu disse a quem? Ao rei? O cabeça de bagre, o maior, que inventou a história, que pôs todo mundo no meio do deserto sem água. A culpa era dele. E depois ele falou que a culpa era de quem? É fácil falar que a culpa é de Deus, não é? Que tenho eu contigo, falou o rei de Israel. Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis. O bicho era burro mesmo aqui, ó. Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos de Moabe. Quer dizer, olha, eu fiz. Posso falar? Ninguém vai. Eu fiz merda. Foi o que ele quis dizer. Agora você resolve. Essa é a situação quando a pessoa não tem Deus, ela se encontra. Ela precisa de alguém que tenha Deus na vida dela. Ela precisa. Por que que ela precisa? Porque ela não tem o suficiente para si. Ela culpa as pessoas, ela culpa o próximo, ela culpa quem está do lado dela, mas ela não tem o suficiente para si. Ela precisa do Deus que está na vida de outras pessoas, porque ela ainda não aprendeu a ter Deus na vida dela. Então o que acontece? Ele disse assim, que não ia ajudar. Por que que ele disse que não ia ajudar? Preste atenção aqui. Por que que ele disse que não ia ajudar? Porque o rei de Israel não buscava Deus. Só o rei de Judá. Com quem que estava o profeta? Com o rei de Judá ou com o rei de Israel? Quem que estava, gente? Com o rei de Judá. Aqui, ó. O profeta, vai lá no versículo. Vamos lá. Versículo 11. Josafá disse: não há alguém aqui? Então, aí, o profeta, o menino disse no versículo 11: está Eliseu, que estava então com o povo de Judá. Olha lá, mas Eliseu disse, versículo 13, disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Quer dizer, não queria nem saber. Vai aos profetas de teu pai. Quer dizer, você não busca Deus. Por que que você quer que eu interceda por você? E os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los aos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, versículo 14, em cuja presença, que se eu não respeitasse a presença de quem? Rei de quem? Da onde? Não olharia
para a tua cara, seu sem vergonha. Nessa hora já tinha xingado tudo, mas o rapaz não escreveu aqui na Bíblia. Mas xingou tudo, cara. Seu sem vergonha. Eu só falo com você por causa do rei de Judá. Eliseu representava a palavra de Deus, o profeta. Quem estava com a palavra? O rei de Judá. E quem que estava sem a palavra? O rei de Israel. E foi o que pôs todo mundo em fria. O que você tem que entender é o seguinte. Eu falo para as pessoas, mas elas são cabeça dura, elas não entendem. Eu falo assim, meu filho, busca pela sua família. Pastor, mas meu pai não tem jeito, mas minha mãe não tem jeito. Aí eu falo assim, busca pela sua mãe, busca pelo... Eu falo para a mulher assim, busca pelo seu marido. Busca. Só que a pessoa ela não se valoriza. O que o profeta disse? Que a palavra estava, ou melhor, que ele estava com quem? Com Judá, aquele que temia Deus, porque o rei de Judá era temente, era obediente, e o rei de Israel era desobediente, não queria saber de Deus. Mas na hora que a coisa apertou, o que ele fez? Apelou? Apelou para Deus. Mas só se lembra de Deus aquele que tem a palavra de Deus dentro do seu coração, ele recorre a Deus. Se não era o rei de Judá estar lá, o que seria dos outros? Não seria nada. Quem que se lembrou de Deus ali? Olha lá o versículo 11. 11. Não, 12. E disse Josafá, que é o rei da onde? De Judá. Não há aqui algum profeta do Senhor? Quer dizer, aquele que realmente se importa com as coisas de Deus, ele procura a palavra de Deus, ele procura o conhecimento de Deus. Quem está entendendo? Amém? Vamos lá, para terminar, para encerrar. Versículo 15. Então, o profeta resolve ajudar por causa de quem? Do rei de Judá. Se dependesse do rei de Israel, o que o profeta ia fazer? Ia morrer todo mundo no deserto. Ele fala, eu vou ajudar, por causa daquele que obedece. Então, quando Deus resolver ajudar a sua família, Ele vai ajudar por causa de quem, gente? De mim, fala. De mim que busco a Deus. Se você buscar a Deus e a tua família não busca, Deus vai abençoar a sua família por causa de você. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês são a ponte. Amém, gente? Aí, olha a importância dos músicos aqui. Eu gostaria que todos estivessem aqui para ouvir. Olha o que diz: trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico, veio o quê? A mão do Senhor. Quer dizer, é por isso que nós cantamos e louvamos e tocamos, porque o louvor, ele chama a presença de Deus. Vocês estão entendendo? O louvor chama a presença de Deus. O louvor clama pela presença de Deus. Então, ninguém cantou, ninguém fez nada. O músico só tocou a harpa. E só por tocar, a presença de Deus veio sobre o profeta. Quando você está louvando, a presença de Deus vem sobre você. É por isso que quando nada dá certo, você não consegue orar, começa a louvar. Pastor, mas a minha voz, pastor, a voz está com a rachada. Coloca lá o CD, coloca lá no celular, começa a louvar, começa a se envolver. Porque tem horas, irmãos, tem dias que eu mesmo também não consigo orar. Nessa hora eu começo a cantar. E aí a presença de Deus vem. E a presença de Deus vem na sua vida quando você começa a clamar a Deus. A presença de Deus veio sobre ele. Disse assim: e disse o Senhor, versículo 16: fazei neste vale muitas covas. Preste atenção, eu vou resumir aqui para terminar.
A presença de Deus veio, eles estavam no deserto, o que faltava para eles? Água. A água tinha acabado. A água representa para nós a palavra de Deus. O que Eliseu falou? Faça muitas covas. Deus não vai mandar chuva. Deus vai mandar a água no deserto. E a água vai encher essas covas. E vocês vão beber. E eles fizeram os buracos, as cisternas, as covas, encheram. E a Bíblia diz que quando foi no outro dia, pela manhã, ninguém viu chuva, ninguém viu vento, ninguém viu nada. Mas nasceu um rio no meio do deserto. Amém? E aquele rio passou e os poços que eles cavaram ali, as cisternas, as valetas, ficaram com água. Água limpa. Porque não era terra, era areia. E a areia não suja a água. Sim ou não? Não suja. Então ficou a água limpa. Bebeu o gado, bebeu todos os exércitos de milhares de homens. E Deus disse assim através do profeta: não vai acabar por aí. Eu também darei todos eles nas mãos de vocês, os seus inimigos nas mãos de vocês. Estava de manhã, todo mundo bebeu água. Quem que estava vindo de encontro? O exército dos moabitas, que iriam pegar eles, que eles iam lutar. Quando eles viram as águas nas valetas, de longe, pareciam poças, que era de longe. Então aquelas cisternas pareciam poças d'água. Quem está entendendo? Não é assim? Quando você vê um buraco com água, você não sabe a profundidade, não é assim? Só que pela luz do sol, a hora que a luz bateu na água, a água ficou vermelha, a posição. O que os cabeças de bagre lá em cima acharam? Sangue. Os três patetas, porque ele já sabia que os três eram três patetas, tinha saído sozinho, sem direção de Deus, falou assim: os três patetas se desentenderam, brigaram entre si, porque é isso que acontece, né? Com quem não tem direção de Deus. A família briga, os amigos brigam, os obreiros brigam entre si. Os três patetas brigou e só sobrou poças de sangue. Vamos lá, que eles têm comida, eles têm armamento, eles têm um cavalo, têm gado. Vamos lá e vamos roubar eles. Quando eles chegaram lá embaixo, o que eles encontraram? O exército todo de pé, esperando eles. E a Bíblia diz que os reis então entraram dentro do território inimigo e venceram os inimigos. Linda história, não é? Sim ou não? Dê um aplauso ao Senhor por essa história. Presta atenção, eu vou encerrar. Mesmo que você seja cabeça de bagre, mas se você estiver na igreja com pessoas de Deus, o Espírito de Deus que está sobre a igreja vai livrar você dos seus inimigos. Vocês estão entendendo, gente? Pastor, eu sou como o rei de Israel, eu sou desobediente, eu faço as coisas sem direção de Deus, mas o rei de Israel estava com quem? Com o rei de Judá. E o rei de Judá estava com quem? Com o profeta Eliseu. Então, mesmo que você seja limitado, esteja na presença de Deus. Porque mesmo que você cometa erros, Deus vai te livrar. Pelo fato de você estar debaixo, de estar perto daqueles que têm a presença de Deus. Nunca é tarde para você tomar a direção certa. Nunca é tarde para você permanecer na fé. Mas aqueles que insistem em fazer as coisas na sua própria cabeça, com a sua própria direção, vão sofrer. Quem que trouxe você para Jesus? Não foi um amigo? Sim ou não? Quantos vieram para Jesus por causa de um amigo? Olha quantas pessoas. Vocês estão entendendo? É assim que funciona uma pessoa de Deus na sua vida. Então, seja também uma pessoa de Deus na vida de outra pessoa. E traga alguém no domingo com você.
Não venha sozinho. Você tem habilidade para atrair as pessoas. Você sabe que as pessoas gostam de ficar com você, elas te ouvem. Só que você fica assim com medo de chamar as pessoas para vir para a igreja. Porque você acha que elas vão achar que você é careta, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Mas Jesus quer que você chame essas pessoas, porque você vai ser um profeta Eliseu para a vida das pessoas. Você vai profetizar na vida delas, e através da sua vida você vai mudar e transformar a vida de muita gente. Mesmo que você se julgue como rei de Israel, com direções erradas, fazendo as coisas erradas, fique debaixo da proteção de Deus, aqui na casa de Deus, porque Deus vai dar muito mais para você. Quem crê nisso, gente? Eu quero dizer que você vai vencer os seus inimigos. Amém? Mesmo que você entrou numa luta sem saber que luta você estava entrando. Mesmo que você está enfrentando uma situação sem saber por que você entrou nessa. Por que eu entrei nessa, meu Deus? Deus vai te livrar. Amém? Deus vai ter misericórdia de você. Deus vai estender a mão para você e vai ser bom para você. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão aqui para frente. Diga assim comigo: meu Deus, eu quero ter a tua palavra na minha vida. Mesmo, meu Pai, que alguns momentos eu seja como o rei de Israel, mas eu quero ter do meu lado, aqui na tua igreja, pessoas, meu Pai, que têm o teu Espírito Santo. Eu te agradeço por essa igreja, mas que eu também possa ser como o profeta Eliseu foi para aqueles reis, que eu também possa ser para as pessoas que estão próximas de mim, que eu possa dar uma palavra para elas, que eu possa profetizar sobre a vida delas, que eu possa trazê-las para a igreja, que eu possa mostrar para elas que mesmo que elas entraram numa enrascada, o Deus que está na minha vida pode livrá-las. E eu também te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor me livre das enrascadas, dos problemas, das ciladas que eu tenho entrado, porque não tomei a tua direção. Me livra, Senhor, assim como um pai livra o seu filho. Me livra, Deus, me proteja, me guarde, e eu declaro que eu serei luz para as nações, em nome do Senhor Jesus. Amém.